Deus visitou e redimiu seu povo. E Moisés era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Atos 7, versos 20 a 29. Passamos algum tempo apresentando Moisés porque o próprio Estevão o apresentou de tal maneira que, por meio dele, somos habilitados a apresentar o Evangelho aos homens e às mulheres modernos, especialmente aos que se chamam humanistas. E agora, tendo feito isso, chegamos à história de Moisés propriamente dita. É uma história sumamente importante porque Moisés foi um tipo de Cristo. E foi por isso que Estevão falou sobre ele. Pois bem, a palavra tipo é muito importante. O tipo é o que prefigura ou prenuncia ou representa de antemão alguma coisa que vai acontecer mais tarde, coisa esta chamada antítipo. E naturalmente, nas Escrituras o tipo aponta para o grande antítipo, Cristo. O uso de tipos é parte essencial do ensino da Bíblia toda. Pode-se dizer que o Velho Testamento é um grande livro de tipos e não poderemos entender a Bíblia se não entendermos este ensino. Os tipos tomam muitas formas, porém o seu objetivo era sempre apresentar ao povo uma figura do que haveria de acontecer. Deus estava preparando este povo, os filhos de Israel, para a tremenda libertação que ele iria efetuar quando trouxesse seu filho ao mundo. Às vezes o tipo era um homem, e eu pude mostrar a vocês que José foi um extraordinário tipo de Cristo, na maneira como seus irmãos o trataram, nas coisas que lhe aconteceram e em tudo o que ele foi habilitado a fazer. Quando se olha para ele, tem-se uma espécie de prefiguração, de antecipação do que o Senhor Jesus Cristo faria. E Moisés foi um tipo exatamente da mesma maneira. Os tipos não estão restritos a pessoas. Você já leu o livro de Levítico no Velho Testamento e às vezes não se perguntou: isso tudo de respeito a quê? Tem algum sentido? Será isso apenas uma religião antiga ou que será? E a resposta é que ele está repleto de significação. Os sacrifícios, as ofertas e os rituais eram tipos, todos eles. São representações do que aconteceria no Senhor Jesus Cristo, nele e por ele. É-nos dito no livro de Êxodo que, na grande noite em que os filhos de Israel foram, afinal, libertados por Moisés da escravidão do Egito, eles receberam ordem para matar um cordeiro pascal, e ao passar o sangue dele na verga e nas ombreiras das suas casas. Então, quando o anjo destruidor percorreu o Egito, onde encontrava sangue, passava por alto aquela casa, e as pessoas eram salvas. Pois bem, esse é um tipo perfeito de Jesus Cristo. E da mesma maneira, lemos sobre um cordeiro que era oferecido de manhã e de noite, em conexão com o cerimonial do tabernáculo e posteriormente do templo. Cada uma das ofertas feitas pelos sacerdotes apontava de algum modo para Jesus Cristo e para o que ele iria fazer com perfeição. Na verdade, todos os detalhes sobre os quais lemos os utensílios do tabernáculo e do templo, as diferentes cores que eram utilizadas, etc., todas essas coisas são tipos. Na realidade,
o próprio êxodo dos filhos de Israel, a libertação do Egito e a ida para Canaã, sempre tem sido reconhecido como um grande tipo da salvação que Deus enviaria um dia na pessoa do Messias, que ele iria levantar. Isso é importante porque o ensino concernente aos tipos é de grande valor para nós, ainda que mostrasse meramente a inspiração divina da Bíblia. Há pessoas que tropeçam na verdade e na oferta da salvação em Jesus Cristo porque as entendem mal. Uma das melhores maneiras de ajudar tais pessoas é mostrar-lhes que o Senhor Jesus Cristo se acha na Bíblia. Nada sabemos sobre ele fora o que nos é dito nela. Há ocasionais confirmações na história secular, porém, na realidade, dependemos do que temos neste livro. É por isso que estes homens modernos que se dizem eruditos, que só apresentam as suas ideias, estão meramente favorecendo as suas próprias imaginações. Eles não têm nenhuma autoridade em que se apoiar para o que estão ensinando. Nós não temos autoridade à parte deste livro, estamos restritos ao que temos aqui, e é isso que nele vemos. Aqui está um livro que contém 66 livros, muitos deles escritos por homens que viviam em diferentes épocas, muitas vezes em diferentes séculos. E, contudo, esta é uma tremenda verdade. Há somente uma mensagem neste livro, do princípio ao fim, e os tipos provam isso. Apesar de serem muitos e variados e de variarem em quando foram escritos, e nos homens que os escreveram, todos eles apontam para o mesmo grande antítipo. Aqui, digo eu, há uma coisa que deveria fazer-nos parar e ponderar. Antes de vocês descartarem o cristianismo e a mensagem concernente ao Senhor Jesus Cristo, por ser uma religião antiga, uma coisa inventada pelos homens, como nos estão dizendo estes humanistas e outros, vocês devem ler a Bíblia e observar a tipologia, esta representação, esta prefiguração de Cristo e a correspondência entre os tipos em toda a linha. E vocês verão que ali está esta grande e contínua mensagem, do começo ao fim. Pois bem, isso é uma demonstração do fato de que a Bíblia não é um livro comum. Como as pessoas poderiam predizer estes eventos se não fossem guiados para fazê-lo? Que possibilidade teriam elas de inventar estas coisas e porque homens de diferentes eras e gerações inventaram a mesma coisa de diferentes maneiras? E há só uma resposta a tudo isso. Este livro é de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus expõe tudo isso com muita clareza com estas grandes palavras do começo da Epístola. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, verso 1. Aí está declarado perfeitamente. No passado Deus falou de diversas maneiras, em diferentes partes, peças e tipos. Mas era Deus, o mesmo Deus que fazia tudo, o mesmo Deus deu a mensagem em diferentes partes e porções a estas diversas pessoas, e agora nos falou na pessoa do seu Filho unigênito. E o fato dos tipos é em si uma prova positiva disso. Não é por acidente que José e sua história lembram a vocês o Senhor Jesus Cristo, e exatamente a mesma coisa verdadeiramente diz respeito a Moisés. Mas, em segundo lugar, os tipos nos ensinam que Deus tem um grande plano e propósito, razão pela qual ele estava preparando o seu povo. Ele fez uma promessa, elaborou-a, declarou-a de diferentes maneiras. Foi seu plano e propósito, e o propósito foi sempre o mesmo. Novamente, os tipos provam isso. Todos eles ensinam a mesma mensagem, todos eles, em diferentes aspectos, apontam para esta pessoa única, que é o cumprimento da lei. Como Paulo expressa, todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. 2 Coríntios 1, verso 20. Todas elas. Este propósito de Deus é um propósito de salvação e livramento. É isso que todos os tipos significam. E se vocês voltarem ao Velho Testamento com esta chave em sua mente, se examinarem tudo o que acontece como simples representações do que Deus fez uma vez por todas na pessoa do seu Filho, ele se tornará um novo livro para vocês. No Velho Testamento, estas coisas são expostas de forma material. Deus condescendeu em baixar ao estágio de desenvolvimento das pessoas.
e assim fez uso de formas pictóricas, a fim de ensiná-las e de lhes comunicar a mensagem, mas é sempre a grande mensagem de livramento e de salvação. E a última lição que aprendemos dos tipos é que, seja qual for a variedade, Deus, ao efetuar o seu grande propósito, sempre agiu essencialmente da mesma maneira. Ora, isso para mim é um fato verdadeiramente maravilhoso e glorioso. Frequentemente me refiro a isso, e é nisso que se vê a diferença entre Deus e o homem. Uma característica da obra de Deus é a simplicidade. Se lhe parece bem, a mesmice. Deus age seguindo um padrão ou um plano. Vocês o veem nas flores e nos animais. Em geral, as pessoas entendem mal isso. Um dos argumentos falsos apresentados em favor da teoria da evolução baseia-se neste fato, que Deus sempre tende a fazer as coisas da mesma maneira. E é aí que o homem moderno tem se extraviado tanto em todos os seus julgamentos. Nós temos a tendência de pensar que uma coisa é importante se é complexa, se é difícil ou complicada. Se uma coisa é tão intermesclada que não a conseguimos entender, dizemos que deve ser grandiosa ou maravilhosa. E se uma coisa é essencialmente simples, tendemos a desprezá-la. E é precisamente aí que nós sempre erramos. Mostrei isso a vocês quando falei sobre a sabedoria de Deus na salvação. Quem teria imaginado que Deus enviaria a salvação ao mundo na pessoa de um frágil bebê deitado numa manjedoura? Nós teríamos esperado um grande filósofo que viria urdindo suas teorias maravilhosas e empregando jargão técnico incompreensível para as pessoas comuns. Não teríamos? Mas o que nos é dito sobre o Filho de Deus é que o povo comum o ouvia alegremente. Marcos 12, 37. Simples, direto. Deus sempre opera da mesma maneira. Por isso, esta questão de tipos é muito importante, e eu passo agora a ilustração destes princípios que se vê no caso particular de Moisés. Penso que, em geral, se concorda que Moisés não só é um tipo veterotestamentário do Senhor Jesus Cristo, mas que também é possivelmente o maior de todos. O próprio Moisés disse isso. Quando se aproximava o fim da sua vida, ele profetizou: "O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis." Deuteronômio 18, verso 15. E desde aquele momento, estes filhos de Israel ficaram esperando a vinda deste grande profeta. E assim os evangelhos nos dizem que, quando as pessoas ouviram o nosso Senhor falar, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." João 6, verso 14. Moisés praticamente dissera: "Eu sou um tipo deste grande libertador que virá. Eu tive o privilégio de guiá-los da escravidão física do Egito para a liberdade da terra de Canaã. Porém, o grande personagem que há de vir será um libertador espiritual. Ele será um líder como eu, mas no sentido espiritual e infinitivamente maior." Que Moisés foi um tipo do Senhor Jesus Cristo é dito com muita clareza nas páginas do Novo Testamento. Ali se nos diz que no céu cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, verso 3. Eis o contraste que se obtém, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, verso 17. E foi por isso que Estevão incluiu Moisés em seu discurso perante o Sinédrio. O Sinédrio acusou Estevão de pregar contra Moisés. Lemos: "E eles apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu." Atos 6, versos 13 e 14. Praticamente o que Estevão disse foi: "Estou sendo julgado porque prego este Jesus. Eu digo que ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, e vocês estão prestes a dar cabo de mim, porque digo isso. Você não consegue enxergar que, ao rejeitá-lo, estão fazendo a mesma coisa que os seus antepassados fizeram? Vocês que dizem estar a favor de Moisés e que me acusam de estar contra ele, não conseguem ver que não entendem Moisés?" Portanto, Estevão quis mostrar aos membros do Sinédrio que, se eles tão somente tivessem visto a significação de Moisés, tê-lo-iam visto
como um tipo deste mesmo Jesus que eles estavam rejeitando e negando. Ele quis mostrar-lhe que eles eram culpados exatamente da mesma cegueira dos filhos de Israel, quando primeiramente rejeitaram Moisés, que fora enviado por Deus para libertá-los. E é precisamente isso que também estou interessado em fazer agora. Quero mostrar a vocês, por meio de Moisés, como tipo, algumas das mais gloriosas características do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita-me mostrar-lhes algumas delas. A primeira é que Moisés foi um homem que foi levantado por Deus para libertar os filhos de Israel. Nesse tempo, nasceu Moisés. Já mostrei a vocês que o nascimento de Moisés não aconteceu por acidente. Foi Deus que o levantou e o enviou para o meio dessa gente. E aqui, naturalmente, está a real essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Moisés foi um perfeito tipo dessa maneira, embora sendo uma pálida sombra, um pálido tipo daquele ato central da história pelo qual Deus enviou seu próprio filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Contudo, foi isso que os cegos membros do Sinédrio não puderam ver e não compreenderam. E essa é também a tragédia do mundo atual. Estes filhos de Israel estavam padecendo terrível sofrimento, suportando verdadeira agonia sobre a escravidão e a servidão, sendo maltratados pelo rei egípcio e por outros. E Deus levantou um libertador para pô-los em liberdade. Mas veja o nosso mundo hoje, observem sua vergonhosa condição. Ele faz pesquisas em busca de soluções, procura remédios, gaba-se da sua civilização. E está cego quanto ao caminho da salvação, como sempre esteve. Aí está uma tremenda libertação efetuada por Deus, e o mundo, em sua cegueira, recusa-se a considerá-la. Todavia, depois note mais uma vez a questão das datas. Devo repetir isso. Neste tempo nasceu Moisés. É um tema constante. No versículo 23, lemos o seguinte acerca de Moisés. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Notem as palavras, veio-lhe ao coração. De onde lhe veio? De Deus. Quando 40 anos completos se haviam passado nesse tempo particular, como já vimos no versículo 17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Ó irmãos, eu volto a este tema e os advirto quanto a ele novamente, porque para mim é um dos mais gloriosos aspectos de toda esta mensagem bíblica. Deus sobressaindo altaneiro por sobre a história. Nós tateamos, tropeçamos, pensamos que entendemos a história e os tempos, mas não entendemos. Aqui vemos, porém, que há um programa eterno na mente de Deus, programa que foi planejado antes da fundação do mundo. Deus conhece tudo e todos, e quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou como Paulo diz a Romanos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, verso 6. Nesse tempo nasceu Moisés. Em que tempo? Quando o problema estava em suas culminâncias, quando os pobres filhos de Israel estavam gemendo em sua miséria e escravidão. E o nosso Senhor veio a este mundo de maneira semelhante. Podemos ler sobre este tempo no livro da história secular. O mundo estava exausto, cheio de pecado, dominado pelo mal, práticas imundas corriam desenfreadas. Vocês podem ver isso tudo na segunda metade do capítulo 1 da Epístola aos Romanos. Foi então que Deus enviou seu Filho ao mundo. Leiam de novo o que nos é dito no capítulo 3 do Evangelho de Lucas acerca do princípio da obra de João Batista, o precursor do nosso Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3, versos 1 e 2. A respeito desses nomes, alguém disse com muito acerto que seria extremamente difícil encontrar uma coleção dos maiores canalhas juntos do que a que encontramos nesses versículos. Mas foi então que veio o nosso Senhor, e isso faz parte desta grande mensagem. No entanto, há um mistério na questão do tempo. Nesse tempo,
nasceu Moisés. Então talvez vocês digam, só temos que esperar 1 ano ou 2 para que ele cresça e quando chegar à adolescência ou quando for um homem jovem, haverá livramento. Mas vocês estão completamente errados. Não é dessa maneira que Deus opera. O que lemos aqui em Atos é o seguinte: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 40 anos. Vocês dirão, o livramento vai acontecer agora. Entretanto, não aconteceu. Transcorreram mais 40 anos antes de finalmente o livramento acontecer. Pois bem, é dessa maneira que Deus maneja o tempo, maneira muito diferente da nossa. Nós pensamos que entendemos, mas não. Vivemos com pressa e nos queixamos e murmuramos se as coisas não acontecem imediatamente. Por isso temos que, primeiro, aprender que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. E enquanto não compreendermos isso e não nos sujeitarmos a Deus, inevitavelmente perderemos o rumo. Vejam vocês, o tipo ilustra perfeitamente o que aconteceu na pessoa do grande Antítipo. Muitos indagam, por que Deus não enviou o seu filho mais cedo? Tola indagação. Não entendemos, não sabemos pensar claramente. Deus tem o seu tempo. Mas note então o próximo aspecto, a tentativa que foi feita de matar Moisés quando ainda era bebê. Foi esse o edito do rei, e os egípcios se dispuseram a agir com esse fim. O rei deu ordem no sentido de que todas as crianças do sexo masculino que nascessem dos israelitas fossem mortos, direta ou indiretamente. E quando vocês percorrem as páginas dos evangelhos e lerem sobre o nascimento do Filho de Deus, verão os magos vindo do Oriente e entrevistando o rei Herodes, que, vendo o perigo, como ele o entendia, que a sua dinastia e a sua oposição corriam, ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. O massacre dos inocentes. Estes eventos não foram acidentais. É isso que eu quero dizer quando falo dos tipos. Moisés foi um tipo de Jesus Cristo. Foi lançado ao rio, digamos assim, num pequeno cesto, mas foi salvo miraculosamente. Por quê? Porque era um homem de Deus. Todavia, no que concerne a Faraó, este rei e a seu povo, foi feita uma tentativa de destruí-lo justo no momento em que ele nasceu como libertador. Qual é o significado disso? É simplesmente que eu e vocês estamos vivendo num mundo que é cenário de um fortíssimo conflito. Conflito entre Deus e as forças do céu, e as do diabo e do inferno. Estamos no meio desta formidável batalha espiritual. Se não nos damos conta disso, somos meros principiantes nestas questões e ignoramos o real sentido da história. Continuemos, porém, examinando a narrativa. Esta nos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Lemos exatamente a mesma coisa a respeito do nosso Senhor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A esta extraordinária semelhança, estou simplesmente mostrando a vocês que Deus estava ensinando ao povo no longo passado, no tempo de Moisés, 14 séculos antes do nascimento de Cristo, o que ele ia fazer na plenitude dos tempos, quando ia enviar seu Filho ao mundo. Mas, e esta é a real essência da narrativa, lemos aqui que quando Moisés completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Notem, a palavra importante aqui é visitar. Vocês já notaram a importância dessa palavra em conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se vocês se derem ao trabalho de ler a narrativa do seu nascimento, verão logo no capítulo 1 de Lucas que precisamente esse tempo é empregado com respeito à vinda do Filho de Deus a este mundo. Quando Zacarias, pai de João Batista, entendeu a verdade, disse: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Ou, conforme a Almeida Revista Atualizada, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Lucas 1, versos 68 e 78. Este termo visitar é muito importante. O escritor da Epístola aos Hebreus cita o Salmo 8, mas em certo lugar
testificou a alguém, dizendo: que é o homem para que dele se lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Hebreus 2, verso 6. Pois bem, as autoridades concordam em dizer que, no Novo Testamento, a palavra visitar sempre leva a seguinte conotação: um propósito de assistir ou aliviar ou libertar. É uma visita feita com o objetivo de libertar, emancipar, curar, pôr em liberdade. E por isso Zacarias bradou: Deus visitou e remiu o seu povo. Exatamente a mesma coisa que nos é dita acerca de Moisés. Ele tinha sido criado como filho da filha de Faraó, na abundância e numa importante posição, como lhes mostrarei, mas de repente veio ao seu coração visitar seu povo, os filhos de Israel. Esperava que eles entendessem porque fora vê-los, porém não entenderam. Mas foi Deus que o enviou a visitá-los para que ele visse como eles estavam passando e lhes mostrasse que ele ia libertá-los para lhes explicar o plano de salvação e de livramento. Vocês estão começando a ver toda esta questão de tipos? Não são apenas para instrução intelectual. Estou dizendo a vocês que isso é plano de Deus, exatamente a mesma coisa que ele fez no Velho Testamento, fez no Novo. O Evangelho não é tão somente o Sermão do Monte, mas a Bíblia inteira. É o plano de Deus que foi posto em prática e executado dessa espantosa maneira. E assim foi que Deus visitou e remiu o seu povo. Mas examine um pouco mais o plano de Deus, vejam-no em termos do que ele significou para Moisés. Lá estava ele, tinha sido adotado pela filha de Faraó, tinha tido o privilégio de uma educação de reis, era sem dúvida considerado como príncipe. Ele era muito capaz, diz-nos o texto, e as inscrições nos contam que ele foi um notável gênio militar, tendo realizado grandes façanhas na Etiópia e noutros lugares. Ele foi um homem extraordinariamente competente. Também nos é dito que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Versículo 22. Obviamente ele foi poderoso em palavras. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E podemos ver sua sabedoria, seu entendimento e sua capacidade no fato de nos dar toda essa informação em ordem. Deus usou porque o tinha dotado de todas essas grandes propensões e faculdades. Lá estava ele, pois tinha grandes prospectos, poderia herdar o trono, poderia tornar-se o homem mais importante, fulgurantes vantagens pendiam refugentes diante dele, e ele só tinha que tomar posse delas. Mas o estupendo acerca de Moisés é que ele pôs de lado todos os seus prospectos pelo interesse de visitar e libertar seu povo. Entretanto, que pálida sombra tudo isso é do que lemos no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Temos ali a mensagem cristã. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versos 5 e 6. É isso que ele foi, essa pessoa chamada Jesus, nascida como um frágil bebê em Belém, era o Filho eterno de Deus. Era igual a Deus. Ele era em forma de Deus. Ele era Deus, o Filho coigual, coeterno com o Pai. Ele tinha compartilhado a glória eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Ele era o Verbo, a palavra de Deus, aquele acerca de quem lemos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Ele sustenta todas as coisas. Ele é eterno e sempre eterno em seu poder, em sua sabedoria, em seu entendimento, em tudo o que lhe diz respeito. E assim como Moisés deixou tudo de lado por amor do seu povo, assim nos é dito em Filipenses, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versos 7 e 8. Esta é a mensagem essencial de salvação. Moisés identificou-se com seu povo, fez-se um deles, sendo que não precisava disso. Ele se fez pobre, foi perseguido, teve que padecer inenarráveis agonias e não precisava ter sofrido nada disso. Como filho da filha de Faraó, sua vida poderia ser exatamente o oposto disso. Por que será então que Estevão fala sobre Moisés e por que eu estou falando sobre ele? Por esta razão. Temos aqui estes homens, membros do Sinédrio, que estavam rejeitando este
Cristo de Deus, que estava rejeitando aquele que tinha posto de lado os sinais e os aspectos externos da glória do seu ser eterno e divino, e se tornara um desvalido bebê. Ele se fizera pobre, perseguido e tentado. Ele tinha sofrido. Observem este grande princípio de rebaixamento amoroso. É isso que Moisés ilustra e tipifica para nós de maneira tão extraordinária. Na verdade, de maneira tão perfeita, mas torno a dizer que tudo isso empalidece ao ponto de insignificância quando o colocamos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Permita-me mostrar-lhes isso mais uma vez, conforme o autor da Epístola aos Hebreus o coloca. No capítulo 1 daquela grande epístola, ele escreve: Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versos de 1 a 3. Essa é a verdade concernente ao Filho de Deus. O escritor nos diz depois que os anjos são apenas criaturas criadas por este Filho de Deus. São apenas seus servos, seus instrumentos. Mas aqui está o Filho em toda a plenitude e fulgência da sua glória divina. No entanto, o que é que o escritor nos diz a seguir? Vemos, porém, coroado de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, verso 9. Essa é a mensagem do cristianismo. Essa é a medida do amor de Deus por vocês, o Deus com quem vocês não se importam, o Cristo que vocês descartam. Estes são os fatos. Esta é a verdade concernente a ele. Aquele que fez os anjos fez-se um pouco inferior aos anjos. Mas não somente isso, também nos é dito. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não me envergonho de lhes chamar irmãos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Hebreus 2, versos 10, 11, 14, 16 e 17. Que significa isso tudo? Bem, nesse bebê nascido em Belém, vemos o que foi apenas prefigurado em Moisés. Moisés, que poderia ter desfrutado da vida no palácio e da glória, da pompa e da cerimônia do governo do Egito, pois tudo isso de lado, juntou-se a estes escravos a quem pertencia, sofreu com eles e passou pelo fogo do inferno, por assim dizer, a fim de que eles fossem libertados. E o nosso Senhor, que era na forma de Deus, tomou a forma de homem, desceu até mais baixo, fez-se servo. Ele assumiu a semelhança da carne do pecado. Não somente isso, ele, que por ser Deus não podia ser tentado como homem, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, verso 18. Esta é a mensagem para a qual o mundo está cego. É isto que o mundo rejeita, é nisto que o mundo cai em blasfêmia, porque o Filho de Deus se rebaixou, humilhou-se, tornou-se desacreditado, trabalhou com suas próprias mãos como carpinteiro e suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo, que ele sofreu zombaria e foi escarnecido e ridicularizado. Essa é a mensagem deste evangelho cristão, mas o Sinédrio foi incapaz de vê-la. Seus membros se gabavam de Moisés. Eles diziam: você está falando contra Moisés? Falando contra Moisés? Estevão estava fazendo exatamente o oposto, como temos visto. O cristianismo mostra que Moisés foi uma figura temporária, cujo propósito era mostrar o que Deus ia fazer de maneira espantosa, quando enviasse seu Filho unigênito do céu a este mundo, a baixeza de um estábulo e a uma pobreza abjeta. Maria e José não puderam dispor de um cordeiro, só puderam oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 24.
Esse é o estonteante quadro que nos é apresentado nas páginas dos 4 evangelhos. Por que Deus fez isso? Foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus visitou e remiu seu povo. Lucas 1,68. Por que o Filho de Deus deixou a glória do céu? Por que deixou aquela bem-aventurança sempiterna? Porque ele, que era tão puro, veio a este mundo e se misturou com publicanos, pecadores e meretrizes, e viu de frente o vício e o mal, e suportou e sofreu tudo o que sofreu. Por que ele fez isso? Há somente uma resposta, e esta é prefigurada em Moisés. Deus observou seu povo, viu seu sofrimento e decidiu visitá-lo e redimi-lo. E esta é a mensagem que eu tenho o privilégio de manter diante de vocês. Consiste em dizer-lhes que o Filho de Deus olhou por sobre os contrafortes do céu e viu vocês em sua miséria, em sua infelicidade, em seu fracasso, em sua condição de condenados perante a lei de Deus, nada tendo para esperar, senão a perdição e o inferno. E ele deixou tudo e veio à terra desta maneira para visitá-los e redimi-los, para apoderar-se de vocês, tirá-los, libertá-los da escravidão e do cativeiro e levá-los de volta à terra dada a vocês em possessão, para dar-lhes o que Deus prometeu a vocês como membros da raça humana. Essa é a grande mensagem. O Sinédrio não enxergou isso, rejeitou esta mensagem e a considerou como uma blasfêmia. Porém, ela é verdadeiramente a mensagem do próprio Deus na pessoa de seu Filho unigênito. E, para finalizar o quadro, vocês notaram o tratamento que Moisés recebeu quando ele visitou o seu povo? Um dos escravos disse: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Versículo 27 e 28. Eles perguntaram: quem é você? Que está fazendo? Por que está interferindo entre nós? Volte para o palácio. Não queremos você. O povo de Moisés voltou-se contra ele, ameaçaram expô-lo e, sem dúvida, seria morto por ter matado um egípcio. Por isso, teve que fugir por sua vida e passou os próximos 40 anos na terra de Midian, trabalhando como pastor comum, ele que era filho da filha de Faraó e que tinha tão refulgentes prospectos a esperá-lo. Seu povo não somente o entendeu mal, mas de fato o rejeitou, como também rejeitou tudo o que ele oferecia e dizia. Novamente vocês veem que pálido tipo isso é do glorioso antítipo de quem nos é dito. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João 1, verso 11. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías 53, verso 3. Esta é a tragédia da raça humana, a tragédia das tragédias. O Sinédrio o rejeitou exatamente da mesma maneira pela qual os israelitas rejeitaram Moisés, quando ele apareceu pela primeira vez entre eles. Mas, graças a Deus, o fim da história é que, a despeito da rejeição, do escárnio e do entendimento errôneo dos filhos de Israel, Moisés, o libertador designado por Deus, os libertou. Eles foram libertados, apesar deles próprios, apesar da sua cegueira. Eles tiveram que suportar muito mais sofrimento por causa da sua rejeição, porém, apesar disso, foram libertados. Moisés era o homem de Deus e os libertou. E graças a Deus que, apesar da nossa cegueira e loucura, Deus nos liberta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por meio dele. Sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5, verso 10. Observem Saulo de Tarso, blasfemando e perseguindo, e Cristo morreu por ele, apesar disso. Diz ele: eu o fiz ignorantemente, na incredulidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, versos 13 e 15. Paulo lutou contra ele, blasfemou-o. Diz ele: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Atos 26, verso 9. Contudo, apesar de si próprio, Paulo foi salvo por ele, o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. E tudo foi prefigurado em Moisés. Isso é Deus. Nenhum de nós jamais seria salvo, se isso dependesse de nós. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Deixo-os então com uma pergunta simples a cada um. Você se dá conta disso tudo?
Você compreende que a grande mensagem da Bíblia, do começo ao fim, é que Deus tem este grande propósito? Você se apercebe de que a única coisa que importa é que só há um que pode fazer-nos livres, o libertador designado por Deus, enviado por Deus para visitar e redimir seu povo? Você enxergou a necessidade que você tem de libertação? Você viu que ele o liberta e que concretiza essa libertação levando sobre si os pecados cometidos por você e sofrendo em seu próprio corpo, na cruz do Calvário, a punição que esses seus pecados merecem? Você o tem louvado por ter morrido por você? Todo o seu ser se expande em ação de graças a ele, que pôs de lado aquela glória e sua manifestação para que eu e você fôssemos absolvidos, perdoados e reconciliados com Deus e fôssemos feitos seus filhos e herdeiros da bem-aventurança eterna?